Eu sou Paulo, chamado por Cristo na estrada de Damasco. Em um mundo cheio de vozes confusas, venho trazer a vocês a verdade que liberta. A mesma luz que me derrubou no deserto foi a que me levantou com um novo propósito: anunciar a graça que transforma. Hoje, no primeiro vídeo, descubra como Deus transformou um perseguidor em apóstolo. Inscreva-se e venha comigo. Vivemos em uma era onde a verdade parece estar em constante disputa, onde diferentes vozes clamam por nossa atenção, prometendo respostas definitivas. Nas redes sociais, nos noticiários, nas conversas cotidianas, todos parecem ter uma versão própria da realidade. Como cristãos maduros, enfrentamos diariamente o desafio de discernir entre o que é genuíno e o que são apenas ecos vazios de nossa época. Se você, como eu, já se sentiu perdido nesse mar de informações contraditórias, saiba que não está sozinho nesta jornada. Há momentos em que até mesmo nossa fé parece ser questionada por filosofias modernas que prometem liberdade, mas que, na verdade, nos aprisionam em dúvidas. O mundo secular oferece soluções aparentemente brilhantes, mas que frequentemente nos deixam mais vazios do que antes. Eu sou Paulo, chamado por Cristo na estrada de Damasco. Em um mundo cheio de vozes confusas, trago a vocês a verdade que liberta. Nesta série, vamos explorar Gálatas, a carta que mudou vidas. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Sua mensagem de fé e esperança pode inspirar outros. Hoje, descubra como Deus transformou um perseguidor em apóstolo. Inscreva-se e venha comigo. É exatamente neste cenário que surge uma pergunta fundamental. Existe uma verdade que realmente liberta? Uma verdade que não muda com as tendências, que não se dobra às pressões sociais? Uma verdade que permanece firme, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em constante transformação? Esta não é apenas uma questão filosófica, mas uma necessidade urgente de nossa alma. Há quase 2000 anos, um homem chamado Paulo enfrentou uma crise similar. As igrejas da Galácia estavam sendo bombardeadas com mensagens confusas, promessas de salvação através de obras humanas e questionamentos sobre a autoridade do verdadeiro evangelho. A situação era tão crítica que Paulo precisou escrever uma das cartas mais contundentes do Novo Testamento para restaurar a clareza sobre a verdadeira liberdade. A carta aos Gálatas não é apenas um documento histórico, mas um manual prático para todos nós que buscamos uma vida autêntica com Deus. Paulo nos mostra que existe sim uma verdade que liberta genuinamente, e essa verdade tem o poder de transformar não apenas nossa perspectiva, mas nossa existência completa. Prepare-se para descobrir como essa antiga mensagem pode revolucionar sua caminhada espiritual hoje. Para compreendermos o poder transformador da mensagem de Gálatas, precisamos mergulhar no contexto histórico que deu origem a esta carta revolucionária. A região da Galácia, localizada na atual Turquia, era um caldeirão cultural onde se misturavam tradições gregas, romanas e judaicas. Este ambiente multicultural criava o cenário perfeito para confusões doutrinárias que ameaçavam a pureza do evangelho pregado por Paulo. Paulo havia estabelecido igrejas nesta região durante suas viagens missionárias, pregando a salvação pela graça através da fé. Contudo, após sua partida, falsos mestres infiltraram-se nas comunidades cristãs, promovendo um evangelho diferente. Estes judaizantes ensinavam que a salvação dependia não apenas da fé em Cristo, mas também da observância da lei mosaica, especialmente a circuncisão. A situação tornou-se tão grave que Paulo precisou defender sua autoridade apostólica e o verdadeiro evangelho com veemência incomum. Diferentemente de outras cartas, Gálatas não começa com agradecimentos calorosos, mas com uma defesa imediata da mensagem da graça.
Paulo compreendeu que estava em jogo não apenas a doutrina correta, mas a própria liberdade espiritual daqueles crentes. Os capítulos iniciais de Gálatas revelam uma estratégia brilhante de Paulo para restaurar a verdade. Primeiro, ele estabelece sua autoridade como apóstolo, chamado diretamente por Jesus Cristo, não por homens. Em seguida, relata sua conversão sobrenatural na estrada de Damasco, demonstrando que sua mensagem veio do próprio Deus, não de tradições humanas ou ensinamentos rabínicos. Esta introdução ao livro de Gálatas e seu contexto histórico nos prepara para compreender por que Paulo foi tão incisivo em sua defesa do verdadeiro evangelho contra o legalismo. Os capítulos 1 e 2 estabelecem o fundamento para toda a argumentação posterior, mostrando que a autoridade apostólica de Paulo e sua mensagem da graça são inseparáveis e divinamente autenticadas. A narrativa de Paulo sobre sua conversão em Gálatas revela algo extraordinário. A verdade que liberta não depende de nossos méritos ou preparação prévia. Paulo era o candidato menos provável para se tornar o maior missionário cristão da história. Como fariseu zeloso, ele perseguia violentamente os seguidores de Jesus, convencido de que estava servindo a Deus através de sua intolerância religiosa. Quando Jesus apareceu a Paulo na estrada de Damasco, não houve um processo gradual de convencimento ou uma série de argumentos teológicos sofisticados. Foi uma intervenção divina direta que transformou completamente sua perspectiva sobre a salvação. Esta experiência sobrenatural tornou-se o alicerce de sua autoridade apostólica e da mensagem que pregaria pelo resto de sua vida. O relato de Paulo em Gálatas 1 enfatiza que ele não consultou carne e sangue após sua conversão. Não buscou a aprovação dos apóstolos em Jerusalém, nem validação das autoridades religiosas de sua época. A revelação que recebeu era completa e autossuficiente, vinda diretamente de Jesus Cristo ressurreto. Esta independência inicial foi crucial para estabelecer sua credibilidade como mensageiro autêntico do Evangelho. Durante 3 anos, Paulo permaneceu na Arábia, onde foi pessoalmente instruído pelo Senhor sobre os mistérios do reino. Este período de preparação intensiva o capacitou para compreender profundamente a transição da lei para a graça. Quando finalmente visitou Jerusalém, foi apenas para conhecer Pedro pessoalmente, não para receber autorização ou complementar seu conhecimento do Evangelho. A conversão de Paulo demonstra que a verdadeira liberdade espiritual vem através de um encontro pessoal com Jesus Cristo, não através de sistemas religiosos ou aprovação humana. Esta verdade permanece relevante para todos nós que buscamos uma experiência autêntica com Deus em meio às pressões conformistas de nossa época. A defesa que Paulo faz de sua autoridade apostólica em Gálatas vai muito além de uma questão pessoal. Ela estabelece um princípio fundamental sobre a fonte da verdade espiritual. Paulo enfatiza repetidamente que sua chamada veio não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Esta distinção não é meramente técnica, mas revolucionária em suas implicações práticas. Em nossa cultura contemporânea, frequentemente buscamos validação externa para nossa fé e chamado. Queremos aprovação de líderes respeitados, certificados institucionais ou reconhecimento público de nossa espiritualidade. Paulo nos mostra que, embora a comunhão com outros crentes seja importante, nossa autoridade espiritual deve estar fundamentada exclusivamente em nossa relação com Cristo, não em credenciais humanas. A narrativa de Paulo sobre sua primeira visita a Jerusalém após a conversão é estrategicamente detalhada. Ele permaneceu apenas 15 dias, encontrando-se principalmente com Pedro e Tiago. Esta brevidade intencional
demonstra que não foi para aprender o Evangelho, mas para estabelecer comunhão apostólica. Sua mensagem já estava completa, revelada diretamente por Cristo durante os anos no deserto árabe. O tempo que Paulo passou longe dos círculos apostólicos estabelecidos não foi um período de preparação inadequada, mas de revelação intensiva. Durante 14 anos, ele pregou e estabeleceu igrejas com base na revelação que recebera diretamente de Cristo. Esta experiência prática confirmou a autenticidade de sua mensagem antes mesmo de receber a aprovação formal dos apóstolos de Jerusalém. Para nós hoje, isso significa que nossa intimidade com Deus e fidelidade às Escrituras são mais importantes que títulos eclesiásticos ou reconhecimento denominacional. A verdade que liberta flui de uma relação genuína com Cristo, confirmada pela transformação prática em nossa vida e ministério. Um dos momentos mais surpreendentes de Gálatas ocorre quando Paulo relata seu confronto público com Pedro em Antioquia. Este episódio revela que até mesmo líderes respeitados podem comprometer a verdade do Evangelho quando cedem às pressões sociais. Pedro, que havia recebido a visão sobre a aceitação dos gentios, começou a se separar deles quando chegaram emissários judaizantes de Jerusalém. A atitude de Pedro não era apenas uma questão de preferência pessoal ou sensibilidade cultural. Estava negando praticamente a verdade fundamental de que judeus e gentios são igualmente aceitos por Deus através da fé. Sua hipocrisia estava influenciando outros líderes, incluindo Barnabé, criando uma divisão que ameaçava a unidade da igreja e a clareza do evangelho da graça. Paulo não hesitou em confrontar Pedro face a face, porque era repreensível. Esta coragem de confrontar mesmo um apóstolo sênior demonstra que a verdade do Evangelho deve ser defendida independentemente do status ou popularidade das pessoas envolvidas. A integridade da mensagem da graça era mais importante que a harmonia superficial ou a política eclesiástica. O argumento de Paulo foi devastadoramente lógico. Se Pedro, sendo judeu, vivia como gentio quando estava longe da pressão judaica, por que forçaria os gentios a viverem como judeus? Esta inconsistência revelava uma compreensão defeituosa da justificação pela fé. Se ainda dependemos de práticas legalistas para nossa aceitação diante de Deus, estamos negando a suficiência da obra de Cristo. Este confronto estabelece um princípio vital para a nossa vida espiritual. A verdade deve ser defendida mesmo quando isso significa confrontar pessoas que respeitamos. A pressão para conformar-se com expectativas religiosas que contradizem a graça continua sendo uma tentação real em nossos dias, exigindo a mesma coragem e clareza que Paulo demonstrou. A declaração mais poderosa de Paulo sobre liberdade espiritual surge em sua explicação sobre morrer para a lei. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esta não é uma metáfora poética, mas a descrição prática de como a verdadeira liberdade funciona em nossa experiência diária. A cruz não apenas nos salva da condenação, mas nos liberta da necessidade de provar nosso valor através de performances religiosas. Quando Paulo fala sobre estar morto para a lei, ele está descrevendo o fim do sistema de autojustificação que caracteriza tanto o legalismo religioso quanto o humanismo secular. A lei revelou nossa incapacidade de alcançar os padrões divinos através de esforços próprios. Esta morte para a lei não significa antinomianismo, mas reconhecimento de que nossa identidade e aceitação não dependem mais de nosso desempenho moral. A vida que Paulo agora vive na carne é vivida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Esta fé não é um esforço mental para acreditar em proposições religiosas, mas uma dependência viva e dinâmica na obra completa de Cristo. É uma confiança que se traduz em ações práticas, não baseadas no medo da rejeição, mas na gratidão pelo amor incondicional. Esta transformação radical da motivação altera completamente nossa abordagem à obediência cristã. Em vez de obedecer por medo de punição ou desejo de recompensa, obedecemos como expressão natural de nossa nova identidade em Cristo. A moralidade torna-se uma consequência espontânea do amor, não um meio de conquistar a aprovação divina ou humana. Para aqueles de nós que lutamos com perfeccionismo religioso ou com a sensação de nunca sermos bons o suficiente, esta verdade é revolucionária. Nossa aceitação diante de Deus não flutua com nosso desempenho espiritual, mas permanece constante na obra terminada de Cristo. A verdade que liberta não é uma teoria teológica abstrata, mas uma realidade que deve transformar nossa experiência diária. Paulo demonstra isso ao mostrar como sua nova compreensão da graça mudou sua abordagem ao ministério, relacionamentos e desafios pessoais. Em vez de ministrar por obrigação ou para impressionar outros, ele passou a servir movido pelo amor de Cristo e pela gratidão pela salvação recebida. Esta liberdade se manifesta praticamente em nossa capacidade de servir sem buscar reconhecimento, de perdoar sem guardar ressentimentos e de enfrentar dificuldades sem perder a paz. Quando nossa identidade está segura em Cristo, não precisamos mais provar nosso valor através de conquistas espirituais ou aprovação de outros crentes. Podemos focar genuinamente em amar a Deus e servir ao próximo. A mensagem de Gálatas nos liberta também da tirania da comparação espiritual que tanto aflige a igreja contemporânea. Não precisamos mais medir nossa espiritualidade pelos padrões de outros cristãos ou tentar imitar modelos de piedade que podem não se adequar à nossa personalidade e chamado. Cristo nos aceita como somos e nos transforma de dentro para fora, respeitando nossa individualidade. Esta liberdade inclui também a coragem de questionar tradições religiosas que podem ter se tornado mais importantes que o próprio Evangelho. Como Paulo confrontou as práticas judaizantes, nós também devemos ter discernimento para identificar quando regulamentos humanos estão sendo apresentados como requisitos para nossa aceitação diante de Deus. A tradição deve servir ao Evangelho, não substituí-lo. Para aplicar esta verdade hoje, precisamos regularmente examinar nossas motivações espirituais. Estamos orando, lendo a Bíblia e servindo por amor e gratidão ou por medo e obrigação? Esta diferença na motivação transforma completamente nossa experiência cristã, tornando-a uma alegria em vez de um fardo. Paulo inicia Gálatas com uma advertência severa sobre outro evangelho, o qual não é outro. Uma contradição intencional que revela a natureza enganosa das falsificações espirituais. As distorções do evangelho são particularmente perigosas, porque mantêm elementos verdadeiros, enquanto introduzem sutilmente venenos doutrinários que destroem a essência da salvação pela graça. Reconhecer essas falsificações é crucial para manter nossa liberdade espiritual. O Evangelho verdadeiro é surpreendentemente simples. Somos salvos pela graça, através da fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Qualquer sistema que adicione requisitos humanos a esta fórmula divina está oferecendo uma falsificação, não importa quão piedosa ou tradicional pareça. Os judaizantes não negavam Jesus Cristo, mas exigiam que os gentios se circuncidassem e observassem a lei mosaica para serem verdadeiramente salvos. Em nossos dias, enfrentamos falsificações similares que prometem uma salvação mais completa através de práticas específicas.
revelações especiais ou níveis superiores de consagração. Embora o crescimento espiritual seja importante, qualquer ensino que condiciona nossa aceitação diante de Deus ao nosso progresso ou desempenho está pervertendo o Evangelho da Graça. A salvação é um presente gratuito, não um prêmio conquistado. A advertência de Paulo sobre maldição para quem prega outro evangelho pode parecer severa, mas reflete a seriedade da questão. Falsificar o evangelho não é apenas um erro teológico menor, mas um crime espiritual que rouba das pessoas a paz e alegria que Cristo conquistou para elas. É transformar a boa nova da graça em má nova do desempenho religioso. Para discernirmos o evangelho verdadeiro das falsificações contemporâneas, devemos sempre perguntar: esta mensagem me aproxima da confiança simples em Cristo? Ou me sobrecarrega com mais requisitos e preocupações? O evangelho autêntico produz liberdade, paz e gratidão, não ansiedade espiritual e autocondenação. Uma das objeções mais comuns ao evangelho da graça é o temor de que a liberdade da lei resulte em libertinagem moral. Paulo antecipa esta preocupação e demonstra que a verdadeira liberdade em Cristo produz o fruto oposto, uma vida de amor genuíno e santidade espontânea. A graça não nos liberta para pecar, mas nos liberta do poder e da motivação para pecar. A diferença fundamental está na motivação. Sob a lei, evitamos o pecado por medo de punição ou desejo de recompensa. Sob a graça, evitamos o pecado porque nosso coração foi transformado e agora ama o que Deus ama. Esta mudança interna produz uma moralidade mais profunda e duradoura do que qualquer código externo de conduta religiosa. Paulo ensina que quando andamos no Espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne. Este andar no Espírito não é uma técnica mística complicada, mas uma dependência consciente e constante da presença e poder de Cristo em nossa vida diária. É viver na consciência de nossa nova identidade e permitir que esta identidade determine nossas escolhas. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, não é produzido por esforço religioso, mas surge naturalmente de uma vida conectada com Cristo. Contra estas características, Paulo afirma: não há lei. A pessoa que vive no Espírito transcende a necessidade de regulamentação externa porque está sendo guiada internamente pelo próprio Deus. Para nós hoje, isso significa que a verdadeira santidade não vem de seguir listas de pode e não pode, mas de cultivar nossa comunhão com Cristo através da oração, estudo bíblico e obediência consciente. Quando nossa relação com Deus está vibrante, as escolhas certas tornam-se mais naturais e as tentações perdem muito de seu poder sobre nós. Ao chegarmos ao final desta jornada, através da mensagem transformadora de Gálatas, somos confrontados com uma verdade inescapável. Conhecer intelectualmente sobre a liberdade em Cristo é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando permitimos que esta verdade penetre cada área de nossa vida, alterando nossa perspectiva sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre nosso propósito eterno. Paulo conclui sua carta com um apelo pessoal e urgente. Quanto a mim, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta não é apenas uma declaração teológica, mas um estilo de vida prático. Gloriar-se na cruz significa encontrar nossa identidade, segurança e alegria na obra completa de Cristo, não em nossas conquistas religiosas ou espirituais. A marca que Paulo carrega em seu corpo, as cicatrizes do ministério sofrido por amor ao Evangelho, representa o custo real de viver esta liberdade em um mundo que prefere a escravidão religiosa à graça genuína.
Defender e viver a verdade que liberta frequentemente exige coragem para confrontar sistemas estabelecidos e tradições humanas que se opõem à simplicidade do Evangelho. Para aqueles de nós que desejam aprofundar esta jornada de descoberta espiritual, é fundamental estabelecer hábitos consistentes de estudo bíblico e oração. A proposta Bíblia Todo Dia oferece exatamente isso, tornando a leitura bíblica e a oração em algo prazeroso de se fazer, todos os dias. Quando cultivamos esta intimidade diária com Deus, as verdades de Gálatas tornam-se experiências vivas, não apenas conceitos teológicos. O chamado final de Paulo ressoa através dos séculos até nós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Esta bênção não é um encerramento formal, mas um convite perpétuo para viver na plenitude da liberdade conquistada por Cristo. Que possamos, como Paulo, encontrar nossa glória suprema na cruz e nossa alegria completa na graça que verdadeiramente liberta.